Olá, Renê Castro, como vai você? Tudo bem? Tudo jóia, meu querido? Tudo Aí, bem? boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, queridão? Tudo jóia, Então tranquilo. tá bom. O Renê, ele é coordenador de RH da Aqui, ó. Isso aí. Akia Química Inovativa. Isso O aí. que é a Akia Química Inovativa? Explica pra gente isso, por favor, Renê. Esse inovativo aí é interessante, mas Ah, traz muita responsabilidade, né? sei. É uma empresa familiar, né, que já está há mais Ah, de 30 anos no mercado, sei. atua no segmento de ingredientes para cosméticos, né, o Ah, carro-chefe. ah, Cosméticos, farmacêuticos, então trabalha muito nessa linha, é muito forte nessa linha, então é muito reconhecido, então fornece para Natura, Avon, Boticário, enfim, para sei. todas essas grandes aí do mercado de cosméticos, a gente fornece para eles. Esse tipo de. Quando você fala cosmético, necessariamente qual que é, que tipo de cosmético é esse que vocês fazem? Tem aplicação para cabelo, tem aplicação para pele, Tá, maquiagem, tá, tem linha de pet, então também até a parte cosméticas também para animais, né, e tudo sei, mais. Então tem o VET, né, o VET, Pet tá. Care, então tem uma linha um portfólio bem extenso, né, Verdade. e a Ah, aplicação dos nossos produtos são via de regra para beleza, saúde e beleza. saúde e beleza. É. E você atende as indústrias, as empresas que fazem produtos para saúde e beleza. Isso mesmo, isso mesmo. São Então, as grandes. Com certeza você já usou ali algum produto nosso de forma indireta. deve ter usado, sim. Devemos ter usado, sim. Devemos ter usado, sim. É muito importante, né, saber. A empresa fica onde, aqui em Guarulhos? A empresa fica ali na região do Bom Sucesso, Ok. na região próxima ao famoso Trevo. Eita, beleza. O famoso trevo. Famoso Trevo. O famoso trevo, né? Quando você pensa que vai passar pelo trevo, você vai dar arrepio, né? Rapaz, a gente tenta fugir do trevo ali na medida do possível, mas Ah, é complicado. é complicado, né? Mas tudo bem. Mas aí vai melhorar, né? Vai melhorar. Tem que acreditar nisso, né? Tem 30 anos que a gente está falando que vai melhorar, vamos ver se uma hora É, melhora mesmo. tá bem, tá bom. Mas vamos lá. René Castro, você como coordenador de RH de uma empresa como essa, o que você acha, qual que é a sua perspectiva que você faz em função desse ano nosso, por exemplo? Vamos falar assim, podemos falar um balanço do ano? A gente pode falar Eu, isso? O que você eu acha? acho que um balanço do ano é bem interessante. Tá, Podemos ir nessa linha. tá. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que a questão, né, de central, né, início de ano, que todo mundo sabe, a questão da pandemia. Tá, Inclusive, a pandemia não acabou ainda, né? É sim. importante a gente estar agora aqui começando dezembro, né? Tá, Praticamente. A gente não tem anúncio oficial de pandemia, né? tá, Mas a retomada, né, no início do ano, foi o tema central e a preocupação, né? Acabou a pandemia, efetivamente, não acabou a pandemia, o que vai ser daqui para frente, quais são os temas que a gente vai focar, como que o mercado de trabalho vai sair, né, dessa turbulência chamada Covid, né? Então, acho que foi os temas assim principais do começo do ano, né, e uma preocupação extrema, né, com o que viria junto desse pacote também, né? tá. A gente sabia desde o do início do ano que a gente teria um período eleitoral complicado, né? E de fato foi isso mesmo, e ainda, né? Mesmo após aí após a eleição, acontecendo algumas coisas. E Copa do Mundo no final do ano, Ah, né? Esse foi o norte do ano, né? E de fato, né? No começo do ano ali, acho que mais ou menos até o meio do ano, ainda as questões de pandemia ainda sempre vindo à tona, né?
E eu acho que naturalmente isso começou a passar, né? Começou a ter a melhora ali, a queda dos índices, né? De Covid, de contaminação, de mortes, graças a Deus. E aí o mercado começa a ter uma retomada, né? O mercado começa a retomar, os projetos voltam né, à pauta, aqueles projetos que as empresas engavetaram ali nesses últimos 2 anos, muitos voltam à cena, né? Outros projetos novos, né, também por necessidade de mercado, e o RH tem que se adaptar a tudo isso de uma forma muito rápida, né, Ari? Então, as lideranças, né, a gente voltar a apostar nas lideranças, investir nas lideranças, na formação das lideranças. Muitas equipes passam a ser geridas à distância, né? Então, uma coisa que veio aí para ficar, mas a gente não sabe ainda exatamente se é para ficar mesmo, né? Não tem ainda um modelo claro do que é bom, do que é positivo. Ah, o modelo híbrido é positivo, o modelo 100% presencial é o melhor, o modelo, sei lá, né? Então, ainda não tem uma fórmula mágica para isso, a gente não tem uma certeza. O que a gente sabe é que veio uma modalidade nova de trabalho, e que algumas pessoas têm preferência por esse modelo de trabalho e outras nem tanto, né? Esse modelo se adaptou também muito bem para algumas empresas, né? Dependendo muito da característica da empresa. Para outras modalidades de negócio, isso não funcionou bem. Para algumas áreas, isso funcionou muito bem, para outras áreas, não funcionou bem. Então, eu acho que esse é um tema ainda que precisa ser ainda acompanhado mais de perto, né? E as lideranças precisam se preparar para isso. A gente precisa preparar as lideranças para isso. As consequências, né, ainda da pandemia, os efeitos colaterais da pandemia, a gente não pode deixar de falar dos problemas de saúde mental, né? Isso não é porque terminou a pandemia que isso daí diminuiu, pelo contrário, com retomada, com o mercado aquecendo, então muitas empresas também com demandas reprimidas, começaram as pressões pelos resultados, pelas entregas, pelas o atingimento de metas, né? Então eu tenho conversado, né, durante todo o ano com colegas de RH, colegas de mercado, com coachings, enfim, com empresários, né, com executivos também, e algumas empresas, acho que elas, né, por conta dessa questão, né, dessa parada, né, meio que né, na Covid ali, em muitos momentos a gente não sabia se ia parar, se ia continuar, o que ia acontecer de fato. E aí algumas empresas voltaram com gás total e esqueceram um pouquinho, né, do humano, né, da parte humana, da parte de gestão humana, de olhar para o ser humano como pessoa efetivamente, né? Então isso a gente também não pode deixar de falar sobre isso, né? Então acho que o olhar para o líder, para a formação do líder, eu acho que ele uma conversa que a gente já vem falando isso há muitos anos, mas que eu acho que agora, com a Covid, né, cada vez mais isso vai se tornar uma coisa importante a se olhar. É uma coisa que não é porque a gente olhou em determinado momento que a gente vai ter que parar, não, isso é uma coisa cíclica, né? As temáticas, elas mudam, os problemas mudam, as necessidades das pessoas mudam, né? E mudou muito com a pandemia, né, Ari? Então, hoje a pessoa, se a gente falava de qualidade de vida lá atrás, hoje a gente está falando ao quadrado de qualidade de vida, né? Então, hoje as pessoas, literalmente, elas incorporaram, né, dentro do modo de vida delas, da filosofia de vida delas, a qualidade de vida, né? Muita gente próxima se foi, não tem nem, acho que não tem alguém que não conheça alguém próximo, se não for né, da família mesmo, algum amigo, né, então, que sentiu essa questão, né, do falecimento, da partilha de alguém por causa do Covid, então as pessoas realmente internalizaram essa questão da qualidade de vida, Tá. né?
Então, hoje, quando a gente vai para o mercado para abrir uma vaga, isso tá muito comum, né, entre os colegas de RH, as dificuldades de preencher as vagas, Uhum. né? Porque hoje, para você captar alguém, para você trazer alguém para a empresa, essa pessoa ela te faz várias perguntas, né? E muitas perguntas no sentido de dar qualidade de vida, Tá. né? Elas querem entender como que funciona o ambiente de trabalho, como que é a cultura da empresa, como que é a liderança, o que que a empresa valoriza, se a empresa valoriza a diversidade, se ela valoriza um horário flexível. Então, tem muitas questões hoje que as pessoas estão se colocando no direito, né, de perguntarem, de entenderem se aquilo faz sentido ou não para elas. Então, isso, consequentemente, torna o processo de recrutamento e seleção muito mais difícil, né? Isso é muito positivo, por um lado, as pessoas realmente têm que valorizar isso, claro. Por outro lado, isso é uma dificuldade para nós de RH, É. né? Pensar em alternativas para tudo isso. Hoje só a remuneração tem vagas que a gente tem uns salários extremamente competitivos no mercado e que a gente tem dificuldade para fechar. Porque às vezes a pessoa ela pensa duas vezes antes principalmente se ela estiver trabalhando, ou mesmo que ela não esteja trabalhando, né, ela quer entender muito bem onde ela está chegando, né? Então, isso torna o engajamento dentro dos processos, a atratividade dentro das nossas vagas muito mais difícil. Então, e por isso que a gente tem que pensar da ligação inicial, né? Não é nem da ligação, até da forma como a gente, né? Vocês trabalham com comunicação, né? Desde a forma que a gente anuncia uma vaga, né, Ari? É. É. Pode perguntar se você quiser, tá? Não, não. Eu ia falar para você o seguinte: é, podemos dizer assim que o RH ele teve uma fase, que ele vinha uma fase não acomodada, não, mas vinha uma fase assim, que ele vinha trabalhando, desenvolvendo toda a situação, não sei o quê. Aí entrou a pandemia, e a pandemia pegou muita gente de surpresa. O RH teve que também se reinventar e começar a fazer alguma coisa para crescer e para dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido. Aí, na sequência, veio o trabalho home office, desculpa. Isso. E aí ele teve que se adaptar a isso aí também. E isso, talvez, claro que o RH é totalmente competente, não ia ter um nó na cabeça dele em função de toda essa situação. Mas ele teve essas adaptações, esse crescimento empresarial que ele teve que ter, foi muito rápido, você não achou, René? Foi. Teve que ser muito rápido. Teve. A gente ainda está aprendendo, Aham. e vai aprendendo com, muitas vezes, né, o erro e acerto mesmo, né? Sim. Mas assim, Ari, acho que é uma coisa importante também, né, dentro desses processos, né, é que às vezes a gente acha que a gente está indo num caminho adequado, e percebe que às vezes não é, e interessante também perceber que o erro também faz parte. E se Aham. está na rota, né, no caminho errado, Mudou. muda a rota, né? Ah, Então faz diferente. Só que eu acho que o importante hoje que as pessoas estão valorizando muito, a gente tem buscado fazer isso na Kia, é ouvir as pessoas. sim. A gente tem que ouvi-las, É. né? Qual que é a É. opinião? As pessoas estão ansiosas por serem ouvidas. Isso. Então, quando eu falo de serem ouvidas, novamente, o líder está preparado para capitanear, né, situações e dores e dificuldades. O RH tem canais de comunicação abertos e democráticos dentro da companhia. A gente trouxe um jornal para a empresa, né, um Kia News que a gente até então a gente não tinha, né, É. que a gente democratizou isso para o pessoal da fábrica, para todas as pessoas da companhia. E a gente tem disparado, e aí realmente dar cara a tapa,
dentro da empresa que são pesquisas, Sim. né? Então, como eu estava falando, no processo seletivo, por exemplo, desde como, né, da forma que a empresa ela se posiciona no mercado através de um anúncio de uma vaga, né, isso já traz muita informação sobre a empresa, e desde o primeiro contato com o recrutador e o candidato, né? A forma positiva, a forma respeitosa, transparente. Então, isso tudo conta muito. E após os processos, né, de contato, entrevistas, até que efetivamente o candidato seja aprovado ou não, a gente tem se preocupado muito com essa experiência, né? Isso para a gente tem sido um ponto fundamental, Claro. ao ponto de, mesmo que a pessoa não seja o candidato escolhido, ou não vá para uma fase seguinte do processo, que ela tenha interesse em se candidatar novamente para futuras vagas, e isso tem acontecido bastante, e que ela, inclusive, indique a nossa empresa para amigos, familiares, para que elas possam se candidatar em vagas para outras empresas. E aí, dentro do final dos nossos processos, a gente tem disparado, tanto para os aprovados como para os não aprovados, uma pesquisa não de satisfação, né, mas para contar um pouquinho como foi os nossos processos. Né, se a experiência foi positiva, se ele indicaria para um colega, se ele indicaria para um familiar, se o anúncio da vaga ele respondeu efetivamente aquilo que foi passado para ele pelo gestor na hora da entrevista, e os nossos índices, por enquanto, têm sido positivos. Perfeito. Né? Então a gente entende que isso é um bom caminho, dentre outras perguntas. Né? Então, depois que o candidato aprovado, por exemplo, a gente tem feito algumas pesquisas depois de 30 e 60 dias, 30 e 90 dias, a gente faz uma pesquisa do onboarding, né? Deu 30 dias, dispara uma pesquisa para o colaborador, ele vai receber no e-mail dele uma pesquisa do RH, sobre várias questões, né? Como é que foi a integração, como é que foi a integração na inicial do primeiro dia, como é que foi a integração na área, como que ele foi recebido, como que ele foi recepcionado, como que tem sido a relação dos colegas de trabalho, o que ele tem achado da cultura da empresa, como que tem sido a adaptação dele. Isso tem trazido informações bem ricas, né, para nós, assim, tomar algumas ações em termos de treinamento, desenvolvimento, campanhas, etc. Então, isso é bem legal. Outra questão... Pode falar, Ari. Você acaba tomando um rumo, né? Que rumo você pode chegar, né? Essa questão a gente fala muito da humanização do RH, né? Mas o que a gente faz sem bases, né, ele fica muito no achismo. Né? Então, os dados nos ajudam muito. Né? Então, a dar a referência, né, o caminho. Né? Então, ó, tem uma luz ali, uma luzinha vermelha, né, tocando ali, aparecendo, opa, sinal de alerta. Né? Então, as pessoas... E quando elas percebem que elas estão dando a opinião... Porque também ali tem uma questão, né, com essas questões, né, de pesquisa e pesquisa de clima, quem já fez pesquisa de clima, se as pessoas observarem que elas colocam uma informação ali, uma opinião, e aquilo não está servindo para nada, não está tendo uma ação nenhuma, isso perde a credibilidade total, né? Então a gente tem que ter ação em cima disso, tem que ter retorno, isso é ponto-chave. Né? Então as perguntas serem assertivas, né, na medida do possível, ali do que a gente quer saber, mas principalmente as ações que a gente faz por trás disso. Né? Então, a gente tem os nossos programas de desenvolvimento com as lideranças, tem os nossos programas internos, tudo isso eles têm que refletir o que essas pessoas estão ansiando ali, né? O que essas pesquisas estão trazendo de informação. Então, isso é muito importante. A gente entende que é super importante. E um outro ponto, né, também que a gente está tentando agora, né, enquanto
enquanto certificação na Kia, né? Dentro dessa linha é o Great Place to Work, né? A gente quer alcançar essa certificação, e ali também tem várias perguntas diversas de carreira, de liderança, de uma série de coisas que são fundamentais também para que a empresa consiga essa certificação. Então, assim, resumindo, né? O ano começa totalmente obscuro ainda. A gente esqueceu de falar da guerra, né? Isso. Ainda teve a guerra também para ajudar, né? Ainda está rolando a guerra. Retomada, né? Projetos saindo das gavetas, eleição, né? Muita coisa acontecendo na eleição. Copa do Mundo, já falamos sobre Copa do Mundo, né? Pós-eleição, né? Pós-eleição, né? Que foi uma coisa nova, né? Geralmente passava a eleição e as coisas meio que parece que davam uma acalmada, e esse ano teve uma situação, né, diferente, ainda está rolando muita coisa. E os projetos acontecendo, e o mercado aquecendo novamente também, né, em termos de economia, etc. e tal. Então, o que fazer com tudo isso? Né? Quais são as expectativas, né, daqui para frente? Né? A gente encerra um ano muito, muito difícil também, né? Menos difícil que os outros, com problemas novos, mas problemas mais positivos, diríamos, né? São problemas, alguns bons, né? De ter vaga e não encontrar candidato é um problema, claro, mas é um problema melhor do que não ter vagas e ter que dispensar as pessoas, né? Eu prefiro ter esse olhar positivo, claro, né? Porque essa questão dos candidatos, a gente toma ações, está na nossa mão ali, a gente tomar ações para a gente poder atrair essas pessoas e principalmente reter as pessoas. A gente tem que reter, né? Fazer com que elas fiquem é muito mais difícil do que atrair. E você só vai reter essas pessoas dando condições para que ela possa ser cada vez melhor dentro da organização, né? Exatamente. E fazer com que as empresas, a gente alinhe, né, tudo esse pacote de situações aos objetivos estratégicos da empresa. A gente nunca pode fugir de foco, né, com relação no final, o negócio ele tem que ser perene, ele tem que dar resultado, né? A gente não pode também falar de RH humanizado e esquecer também que a gente está num ambiente de negócios, nunca pode esquecer disso. Então vejo que os RHs têm que se preparar também mais com relação a entender do ambiente de negócios. Às vezes a gente quer trazer algumas ações, algumas ideias, aquela coisa e tal, né, nos brainstorms e tudo mais, e nos grupos, etc. Mas no final a gente tem que entender se aquilo é aderente ou não pro negócio, se faz sentido para o negócio. Isso tem que ser peça-chave, né? O profissional de RH tem que aprender a falar de negócios e tem que entender de tudo isso que a gente está falando, de economia, de política, de macro tendência, de micro tendência, de comportamento do consumidor, enfim, de comportamento humano, né? Então tem que abrir a cabeça para todas essas temáticas e ver aí o que a gente vai fazer para o ano que vem, né? Ano que vem, troca de governo, né? Independente do governo X, Y, Z, a gente tem que continuar trabalhando, as empresas continuam, o mundo continua, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ser positivos, acho que a gente tem que ser sempre positivo. Perfeito, claro. Né? E vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco porque tem muita coisa aí para a gente tratar. Novamente, as questões, acho que de saúde mental, elas não podem sair de foco, né? Independente de pandemia acabar ou não, né? A gente ainda teve aí a varíola dos macacos também no meio do caminho, que assustou as pessoas de novo. Exatamente. E aí, se a gente tiver um novo crescimento, uma nova onda, né? Sei lá,
quarta, quinta onda de Covid, o que a gente vai fazer, né? Então, acho que a gente está mais preparado agora, mas a gente tem que ir mais forte aí em algumas questões, né? Eu acho que as tendências, as questões de liderança são fundamentais, a gente investir mais em formação de liderança, né? Eu observei durante esse período que muitos líderes se perderam, assim, no ambiente de negócio que a gente estava falando agora, porque a gente não pode esquecer também que os líderes também são pessoas, Sim. né? A gente fala de líder, mas o líder ele tem que cuidar. Se cuidar, a gente tem, né, nas formações de líderes também que o líder olhe para ele, né? Ele valorize as questões pessoais dele em primeiro lugar, né? Porque precisa estar bem, né? E aí, em cima disso, saber né, como equilibrar as questões de olhar a equipe com um olhar clínico, né? Um olhar analítico em vários sentidos, né? Olhar analítico de planejamento, né, do ambiente de negócios, né, do mercado. A gente percebe muitos líderes ainda com esse gap de planejamento, de fazer um bom planejamento, de fazer uma boa estratégia para a área, que se converse com o negócio. Por outro lado, ele também tem que olhar as questões humanas da sua equipe, né? Porque o líder que ele é muito técnico, muito analítico, ele pode ter uma certa tendência a deixar de lado um pouquinho a questão humana da gestão. E por outro lado, se ele for muito humano também, ele pode deixar de lado as questões de resultado, né, de entregas, de prazos, né, de planejamento, como a gente estava falando. Então, isso é muito difícil, né, a gente saber conciliar tudo isso, saber equilibrar tudo isso. Acho que são as competências hoje aí que o mercado está trazendo bem forte, né, as questões de inteligência emocional, que a gente já fala um tempo, mas são competências aí que estão cada vez mais vindo à tona, né? E aí não é o inteligência emocional da boca para fora. Claro, tá certo. Não é o inteligência emocional eu estou sentindo raiva, não posso sentir raiva. Claro. Né? Não é por aí, não é desse lado, não é por esse lado, né? Pode falar, Ari, pode falar. Você acha que o RH, ele, com tudo isso que você comentou agora no posicionamento do RH, ele tem que se posicionar como um gestor na empresa dele, tem que trabalhar na gestão da empresa também? Eu tenho certeza disso. O RH, ele está tomando um protagonismo, assim, absurdo, né? Nas empresas de sucesso no mercado. Os executivos de RH, os profissionais de RH, têm, sim, esse papel estratégico, né? Mas assim, né, Ari, aquilo que eu falo, né? Não é falar de RH estratégico da boca para fora. Claro. Né? A gente tem que entender de estratégias, né? Então a gente tem que ir atrás de outras formações, né? Que lá atrás o RH talvez a gente não teve isso, né? Então é ir atrás, sim, de saber conduzir um projeto, saber conduzir equipes multidisciplinares, muitas vezes puxar, né, uma mesa de executivos, por exemplo, você saber como conduzir uma ideia, como que conduzir um caminho, né, como que permear esse caminho de protagonismo, né? A gente não vai, o RH não vai trilhar um caminho de protagonista se ele não abrir a mente para outras questões que não sejam somente RH. Claro. Né? O RH hoje, na organização dele, eu acho assim, que ele não deve se envolver com a área comercial, com vendas, por exemplo, mas
ele deve se envolver com praticamente todas as áreas, ele tem que estar presente em todas essas áreas, né? É, eu acho que o exemplo que você deu é perfeito, porque o RH ele tem que ter uma noção, por exemplo, do que é o comercial, né? Do que é uma política comercial, de como qual que é a característica de uma área comercial, Quais são as dores da área quais comercial, são por as exemplo? dores da área comercial, exatamente, né? É, Então, de um pipeline de vendas, por isso, exemplo, né? é, Então, ele tem que ter noções básicas, tá, né, de todas as áreas, certo. né? Então, quando vai falar de uma área financeira, ele tem que ter uma noção de um orçamento, do que é um forecast, né? É. Do que é um produto de investimento. Ele tem que ter uma noção básica. Obviamente que ele não vai ser especialista dessas áreas, Claro. mas E ele nem, tem que ter tem, nem vai ter ingerência nessas áreas, que não é o caminho dele, né? exatamente, exatamente. É. Mas ele tem que ter, sim, ele tem que minimamente ter condições de saber permear e poder abrir portas com todas essas áreas. Ter essa macrovisão, né, Renê? Ter essa macrovisão. E outra coisa ali, e abrir as portas do RH também, Claro, certo? né? Porque hoje a gente gosta muito né, os RHs né, que são atuantes, que são estratégicos, como a gente está falando, É. né? Aqui a gente fala que os gestores das áreas são mini RHs, É. né? Então, eles que são os detentores, né, e os divulgadores das políticas de RH nas suas equipes, nas suas áreas, dos Ah. nossos programas, né? Então, se a gente não souber trazer também essa turma para o nosso lado, também não adianta nada. A gente pode implementar aquilo que a gente quiser, que não vai rolar, não vai funcionar, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, se a gente não souber entender um pouquinho a dor das áreas, um pouquinho das áreas, a gente também não vai conseguir que eles comprem as nossas ideias para que a gente possa junto, sim, fazer construções positivas. Então, Porque isso, se, desculpa, termina o raciocínio, por favor. não, não, isso é fundamental, né? Então, o profissional de RH tem, sim, tem que se aprofundar em algumas questões, sim, de projetos, algumas competências de estratégia, de planejamento, para que o profissional de RH possa também evoluir na sua própria carreira. Porque vamos dentro dessa linha que você está falando, que eu acho bárbaro isso, acho isso fundamental. Vamos supor que aí ele chega em um determinado momento que o CEO da empresa chega para ele e fala assim: olha, agora você precisa contratar para mim. Eu preciso de contratar de um gerente comercial, eu preciso de um gerente de marketing e preciso de alguém numa área de comunicação e preciso mais 5 pessoas do chão de fábrica, por exemplo, do chão de fábrica. Se ele não tiver essa macrovisão, se ele não tiver isso, como é que ele vai buscar esses profissionais? Exatamente. Exatamente, às vezes os gestores, né, ou o CEO, eles têm o domínio das suas áreas técnicas e Sim, são sensacionais por isso. claro. Mas quando eu entro nesse campo dos planejamentos, estruturações de equipes, né, às vezes eles não têm esse conhecimento e tá tudo certo, Claro. né, porque eles conhecem das áreas deles. E aí, o RH também, se for aquele RH que não se envolve com o negócio, tá bom, eu vou contratar 5 gerentes. Tá bom, mas não tá dando certo, né? Por que não tá dando certo? Porque você simplesmente contratou, você não entendeu É, o que o CEO queria te passar, qual que era a necessidade dele. Às vezes ele não precisa de um gerente, né, pelo momento de determinada área, pela fotografia, né? É uma área que às vezes a área precisa começar, né? Precisa de alguém que vai implementar suas políticas. Às vezes não, às vezes é uma área que ela já está mais consolidada, né? Então, efetivamente, ela já tem uma equipe mais sênior, que aí realmente você precisa de um gerente que venha fazer gestão, liderança, trazer coisas estratégicas, porque você já tem uma área efetivamente que já está rodando de forma mais consolidada, né? é, Então, se você não mergulhar nessas questões, você vai contratar, mas a chance de não dar certo é muito grande. é.
exatamente. Outro dia tem um amigo nosso que precisava contratar uma pessoa de RH, que ele me consultou, ver se a gente podia indicar algumas pessoas para ele e tal. Aí foi conversar com eles, pegar, entender esse briefing que ele queria do pessoal da pessoa de RH, né, como que ele podia, e que ele estava pensando desse gestor de RH, né. Ele disse o seguinte, que ele está querendo colocando um RH na empresa dele. Além de RH, ele queria que a pessoa soubesse também essa parte administrativa, contra essa parte de liderança e tal, porque ele tinha lá uma pessoa, e a pessoa já estava acomodada, ele precisava de pôr alguém para poder fazer com que essa pessoa também crescesse, não para pôr esse profissional que ele está querendo contratar no lugar dessa pessoa, não é esse o caminho. Tá? Não é isso, o cara está dando tapa, dando uma facada pelas costas do cara, não é esse caminho, não é por aí, né? Mas assim, pegar uma pessoa que desse um gás, né? Desse aquele, ajudar a pessoa. Então, esse RH, olha, isso é tão fundamental para a empresa que é bárbaro, é fantástico uma situação dessa. É fundamental porque muitas vezes é uma questão de direcionamento, de planejamento, né, de às vezes colocar as pessoas nos lugares certos. Então tem uma série de fatores, né, para que isso, né, possa dar certo ou não. Isso é extremamente complexo, né, Ari? Assim também no discurso também ele é mais fácil. No dia a dia ele é muito difícil, óbvio, mas não tem alternativa. Eu, particularmente, né, minha opinião de, né, mais de 20 anos aí de RH, não tem alternativa a não ser se aprofundar no negócio e abrir a cabeça. Né? O profissional de RH hoje, que ele quer atuar, que ele não quer ser o RH, não um RH antiquado, que ele quer ter oportunidade de crescimento, que ele quer manter a empregabilidade dele, é aquele RH business partner, né, que a gente fala tanto, que está dentro do negócio, que é parceiro do negócio, que entende do negócio, não tem alternativa, né? A não ser que ele queira seguir também para um profissional que queira seguir para uma linha de especialização, né? Então é aquele profissional que, não, eu quero trabalhar com folha de pagamento, eu quero trabalhar somente com benefícios, com recrutamento e seleção, mas de qualquer jeito, né? Em dado momento, ele vai precisar também abrir a cabeça um pouco nesse sentido, né? Então hoje é fundamental. Acho que depende muito do que você quer para a tua carreira, né? Quais os degraus que você quer alcançar na tua carreira, qual o nível de conversa que você quer manter, o que você quer contribuir, né, para o RH, para o negócio, para as empresas, qual o legado que você quer deixar, qual que é seu propósito de vida. Então eu acho que tem muito isso, né? Hoje o RH está, além de tudo isso, ele está otimizando muito seus processos, né? Tem muito RH falando em otimização de processos que antigamente eram manuais, que eram feitos por várias pessoas, hoje, né, tem vários processos que são otimizados. Então, se os processos dos RHs vão ser otimizados, né, o que vai sobrar para a gente fazer? Tudo isso que a gente estava falando, né? Então, se a gente não tiver preparado, como você sentar ali na mesa com, né, com essas cobras no bom sentido, né, com os executivos, com essas pessoas que têm uma linha de raciocínio rápida, inteligente, etc., literalmente a gente vai se perder. Vai realmente se perder. Vai realmente se perder porque hoje a comunicação hoje é muito rápida, né? A comunicação é muito rápida e as pessoas aprendem rápida. Exatamente. As pessoas essa questão, eu acho que esse ponto que você falou é bem legal também, Ari, porque eu comecei trabalhando lá, né, há 20 anos atrás com folha de pagamento, essa parte mais burocrática.
E para me aprender, assim, muitas coisas, eu tive que fazer curso. Lógico. Se atualizar, né, René? Se atualizar, pô. Mas hoje, às vezes, é claro que, né, os cursos são importantes e tal, mas hoje você entra no YouTube, aí às vezes tem uma live, tem um workshop, tem o caminho para o conhecimento, ele está mais fácil, né? Está mais acessível, diríamos. Então, talvez mais fácil não é a melhor palavra, ele está mais acessível. Isso. Então, depende da gente. Depende da gente, né? Acho que né, a gente não pode ficar dando desculpa de que não tem tempo, de que o dia a dia consome, etc. Tudo isso é verdade, né? Quem é casado, né, tem filho, etc. e tudo mais. Mas a gente tem que achar um tempinho também para cuidar de tudo isso, para cuidar da cabeça, para cuidar da saúde, para cuidar do relacionamento social, mas também reservar um tempinho também para o desenvolvimento profissional. Tudo isso é possível. Fazer tudo ao mesmo tempo não é possível, mas fazer as coisas nos seus devidos lugares, com planejamento, a gente consegue fazer sim. Ok, René. Bom, nós estamos uma conversa muito bacana, muito salutar, muito boa, mas não temos mais tempo. Queria realmente agradecer você, agradecer os nossos patrocinadores, que é a RB Serviços e a Global Security, a empresa de segurança patrimonial, e a RB Serviços, você já conhece muito bem o trabalho que eles fazem. Com certeza. Muito obrigado, René. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, deixe uma mensagem para os nossos profissionais de RH, por favor. Legal. Ari, primeiro eu queria agradecer aí né, a parceria, a amizade aí com vocês, né? Segunda entrevista aí que a gente faz e conta com a gente, é muito positivo o trabalho que vocês fazem. Obrigado. O Rodrigo também, abraço pro Rodrigo. Eu acho que a mensagem, não gosto de dar mensagem de sermão, assim, né? Eu acho que a mensagem que a gente tem que acho que no momento, é o positivismo. Sim. A gente tem que ser positivo. Um ano chegando, um ano novo, com novas possibilidades, novos desafios. Eu acho que a gente tem que encarar dessa forma. Né, e vamos se preparar. Né, porque as oportunidades sempre aparecem. Né, então, quem está preparado e a oportunidade surge, vamos se preparar, vamos se desenvolver, vamos ver o que está acontecendo no mercado, vamos conversar, vamos participar de eventos, de happy hours, né, e vamos abrir a cabeça para as coisas novas, que isso daí faz a gente evoluir bastante. É o que nós vamos fazer também. No nosso RH em Revista, nós temos aí essa entrevista que nós fazemos semanalmente com o profissional de RH. Nós temos aí também o nosso jornal, o jornal RH em Revista, a publicação RH em Revista, e também os nossos, nós estamos delineando já para começar agora em janeiro, vamos ver se a gente faz, dentro dessa sua ideia aí, fazemos um happy hour com RH, um café com RH, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Para poder juntar as pessoas e a gente discutir e comentar, como nós estamos fazendo aqui. Hoje nós fizemos assim, meio no mano a mano. O que a gente queria fazer era com mais pessoas, né? Mais pessoas de discutir e comentar sobre isso aí. Essa é a nossa ideia, entendeu? Vai ser muito positivo, com certeza. Ouvir as pessoas, trocar ideias. E de uma ideia de um, de outro, trocar essas informações, isso é muito rico, isso. Muito positivo. É salutar e faz crescer, né, o RH, né? Faz crescer, não tenho dúvida que faz crescer. Faz crescer o RH. Tá bom, René. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua gentileza, obrigado pela Akia, de abrir o espaço para você falar conosco aqui. Muito obrigado, agradeço a sua diretoria, foi muita gentileza sua. Imagina, a gentileza de vocês. Tá bom. Prazer. Ok, um abraço, René. Obrigado, hein? Boa sorte para você. Tchau, tchau. Abraço, tchau.